Indisciplina. Alô, está no ar mais um programa podcast Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia, nos principais agregadores de podcast e no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Quer falar com a gente? Basta enviar um e-mail para cursinholivredanorte@gmail.com. Repetindo, cursinholivredanorte@gmail.com. Lembrando que o Indisciplina vai ao ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, e com reprise aos domingos, das 22 às 23, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia. No programa de hoje, nós convidamos a nutricionista e chefe de cozinha Daniela Lisboa, que vai nos contar um pouco da sua trajetória profissional e nos explicar melhor sobre alimentação. Olá, pessoal do Indisciplina, eu sou a Daniela Lisboa, eu sou nutricionista e chefe de cozinha, sou especialista em nutrição clínica e também fiz aprimoramento em nutrição e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Trabalhei na incubadora tecnológica de cooperativas populares da USP, e onde eu fazia qualificação técnica e gestão de negócios de alimentos para empreendimentos solidários e rurais. Então, o foco era a inserção social, geração de renda através do alimento, e ali eu pude realizar diversas formações de educação alimentar, tanto para merendeiras, educadores e alunos da rede pública. Eu já realizei diversos projetos educativos e culturais, como por exemplo o projeto Comida de Imigrantes e a Discochepa, que é uma ação social contra o desperdício de alimentos. Já trabalhei também como chefe de cozinha em restaurantes ecogastronômicos e também já fui sócia e fundadora de uma escola de ecogastronomia. Atualmente eu sou mãe, então eu dei uma parada nesses 1000 projetos que eu fiz, mas pretendo voltar em breve. E atualmente eu sou gerente de qualidade de uma rede de lanchonete e restaurantes de escola e faculdade. Também, à parte, eu trabalho com cenografia, eu faço montagem de mesa e preparo as receitas para programas de TV. Daniela, qual é o papel da alimentação na cultura? Para mim, a alimentação ela é a expressão máxima da cultura de um povo, porque todo mundo come, todo dia, e muitas tradições várias vezes ao dia. Então, todo dia, o comer é expresso através das tradições que giram em torno do ato, Então, seja o cultivo dos alimentos, das técnicas de preparo e da forma de comer, até a espiritualidade, As oferendas aos deuses, aos antepassados. Então, a alimentação é uma prática cultural. Podemos considerar a dieta básica do brasileiro, o arroz com feijão, com salada e carnes, como sendo opções saudáveis para uma dieta balanceada? Com certeza, a gente pode considerar essa dieta do brasileiro como uma dieta saudável, Inclusive o arroz e feijão, ele tem nutrientes que se complementam e tornam uma alimentação bem rica. Porém, a gente não podemos nos conformar de que temos apenas arroz, feijão e carne para comer, Dentro de uma biodiversidade enorme que o Brasil possui, tanto de alimentação como de cultura alimentar, a gente deveria explorar mais esse potencial de ter novos alimentos no nosso prato todo dia. Daniela, o Brasil tem uma variedade imensa de alimentos, produtor de grãos de todos os tipos, verduras e hortaliças. Você acha que o brasileiro conhece tudo que tem à sua disposição para uma alimentação saudável? O Brasil, ele possui uma biodiversidade alimentar enorme. Só de fruta, ele concentra cerca de 20% de todas as espécies encontradas no planeta. E também possui uma variedade enorme de plantas comestíveis, que são as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Mas a gente está acostumado a comer o quê? Alface, rúcula e olhe lá, às vezes, um agrião. Então,
devido a essa monocultura, o aumento do consumo de industrializado, a gente acaba tendo uma padronização da nossa alimentação. Ou seja, a gente consome todos os dias os mesmos alimentos. Então, no café da manhã, o pão com café com leite, o arroz com feijão e carne. À tarde, a gente volta com a bolacha ou com o pão e o leite. E à noite, o arroz, feijão e carne. Então, atualmente existem diversos movimentos, desde agricultores, nutricionistas, chefes de cozinhas e ativistas, pesquisadores, né, que trabalham na divulgação dessa biodiversidade, né, na pesquisa e como colocar esses alimentos no prato do brasileiro. Mas esse acesso ele ainda é muito limitado, então ainda tem um longo trabalho pela frente para a gente poder conhecer essa biodiversidade alimentar do Brasil. Nós vemos uma explosão de fast foods, que são comidas rápidas, porém muitas vezes com um baixo valor nutricional, cheias de açúcares e gorduras prejudiciais a uma dieta saudável. Qual é a importância daquela comida feita em casa, mais demorada? Você poderia explicar para nós o conceito do comfort food? O comfort food é uma comida, né, comida confortável, a tradução, né? Então é aquela comidinha que desperta uma emoção. Ela tem um cunho afetivo, ou seja, é aquela lasanha da vovó, a carne assada da tia. Esse tipo de comida ela pode trazer alguma memória afetiva, como um prato que era preparado na sua infância, ou às vezes pode ter uma textura, uma temperatura que te traz um conforto ou um bem-estar, como, por exemplo, uma sopa em dias frios. O comfort food não necessariamente são preparos que levam maior tempo para ser feito. Pode ser um prato simples, como um feijãozinho, mas como ele mexe com conforto e bem-estar, ele pode elevar quantidades generosas de gorduras, como os queijos, né, carnes mais gordas, creme de leite ou bastante açúcar refinado no caso de sobremesas. Então, pode ser que algum comfort food não seja uma comida tão saudável. Mas, com certeza, a maior parte da memória afetiva das pessoas, elas estão relacionadas a alimentos preparados em casa, que levam ingredientes reais, né, e não químicos, né, como os alimentos ultraprocessados, industrializados. O que faz que pode ser que sejam mais saudáveis, sim. Nós temos visto ultimamente muitos movimentos falando sobre alimentação, ativismos da alimentação. Você poderia apresentar para a gente e explicar o que é o movimento Slow Food? O Slow Food é um movimento que surgiu na Itália e é um movimento que se contrapõe à cultura da alimentação contemporânea, que é baseada em fast food e industrializados. Então, esse movimento ele propõe a junção do prazer e alimentação com consciência e responsabilidade. Ele defende o bom, limpo e justo, sendo bom o alimento com bom sabor, bem preparado, o limpo, de um alimento que é cultivado de maneira limpa, que não prejudica o meio ambiente nem os animais, e justo, quando os produtores recebem o que é justo pelo seu trabalho. O movimento Slow Food ele tem diversas frentes de atuação, como a defesa da biodiversidade dos alimentos, a educação do gosto, a defesa das comunidades dos alimentos e cultura alimentar e a aproximação do produtor com o consumidor final. Ele fala muito do consumidor se tornar um coprodutor. Então, ele fica ciente de todo o processo, ele tem a informação, né, de todo o ciclo do alimento e, assim, ele pode tomar sua decisão com mais responsabilidade do que qual alimento consumir. Quem tiver interesse em saber mais sobre o movimento Slow Food, pode acessar o site do Slow Food Brasil e lá tem diversas informações, tanto sobre o movimento, também como fazer parte do movimento. Daniela, na sua opinião, a alimentação deveria ser parte integrante do currículo escolar? Na verdade, existe uma lei que foi sancionada em 2018 que determina que a educação alimentar e nutricional deve ser incluída nos currículos escolares dos alunos tanto do ensino fundamental e médio e de instituições públicas ou privadas. E
que esse tema seja abordado de forma transversal, ou seja, em todas as disciplinas. Mas durante o tempo que eu estive atuando direto com a rede pública de ensino, eu sentia muita dúvida e insegurança dos educadores de como trazer esse tema para o cotidiano das aulas, né? Então aí vem a importância da presença do nutricionista dentro das escolas, tanto para realizar a educação alimentar, como para capacitar também os educadores para que possam abordar esses temas em suas disciplinas, né? E também para além dos educadores, dos alunos, é importante também capacitar as merendeiras, né? Porque são elas que preparam os alimentos, né? Então, elas também são educadoras. Elas também podem falar de educação alimentar e nutricional. E os pais também, né? Porque não adianta a escola oferecer uma boa alimentação, oferecer uma educação alimentar, mas em casa não ter essa sensibilização. Então, é importante que a educação alimentar e nutricional ela seja realizada com toda a comunidade escolar. Quais são os impactos de uma má alimentação na infância e como isso afeta o desenvolvimento das crianças? Uma má alimentação na infância pode acarretar diversos tipos de problema, desde fadiga, falta de concentração, déficit de aprendizagem, até a obesidade e suas doenças associadas, como a hipertensão, diabetes, colesterol alto, e o que acaba trazendo uma diminuição da qualidade de vida, e que vem sendo cada vez mais comum entre crianças e adolescentes. Vale lembrar também que existe a fome oculta, ou seja, às vezes a criança ela tá com peso adequado ou até com sobrepeso e obesidade, mas ela é extremamente desnutrida. E aí a gente trabalha com as questões de saúde relacionadas à falta de nutrientes. Então é uma criança que às vezes ela acaba consumindo muitos alimentos refinados, industrializados, que são alimentos que contêm pouco nutrientes. Então ela acaba sendo uma criança doente também. É muito importante que a criança ela tenha uma alimentação balanceada e variada, com baixo consumo de açúcar, industrializados, principalmente na sua primeira infância, que é o período onde que se constrói o paladar da criança. Então, se na primeira infância a criança tem uma alimentação com maior variedade de frutas, legumes, né, não tem exposição tanto ao açúcar, é muito provável que ela vai seguir com esses hábitos pelo o resto da sua vida, né? E uma criança que se alimenta de forma incorreta desde muito pequena, é muito provável que ela vai seguir com esse tipo de alimentação e que ela vai acabar tendo doenças relacionadas a uma má alimentação. Você acredita que os hábitos alimentares dos adultos sejam influenciados pela propaganda? Eu acredito que a gente é influenciado por tudo, né, através das propagandas. A gente acaba sendo bombardeado, né, de imagens, de conceitos, de status, né, que uma alimentação pode trazer. Então, com certeza, além da propaganda, também tem um estilo de vida no qual a gente está se permitindo viver, né? Então, um estilo de vida que a gente não tem tempo para preparar a nossa própria comida, não tem tempo para comer sentado numa mesa com os nossos entes queridos, não tem tempo para planejar a própria alimentação, planejar o autocuidado, né? Até de olhar para nós mesmos, né? E percebermos quem nós somos. Então, eu acho que essa questão dos fast food, deliveries de comida, ela vai muito além só da questão da propaganda, né? Eu acho que é se permitir mesmo viver esse estilo de vida fast, sem medir as consequências que ele pode trazer. Dentre os vários crimes políticos, o roubo do dinheiro da merenda das escolas é um dos mais abjetos que tivemos. Pensando em políticas públicas, se você tivesse o poder de decidir sobre o que seria servir nas escolas, qual a dieta e os procedimentos técnicos que você implementaria, de forma resumida? Olha, nas escolas da prefeitura, falando pelas escolas da prefeitura de São Paulo, o projeto de alimentação escolar, ele é bom. Quando executado, né, plenamente, ele oferece uma alimentação variada, balanceada, assim, tem muito cuidado das nutricionistas,
tanto quanto a questão de compras, quanto a questão de produção dos alimentos e distribuição. Então, é um projeto muito rico, Porém, creio que o que eu mudaria ou focaria seria na aquisição dos alimentos. Então, tem um projeto que obriga, né, a ter uma porcentagem, se eu não me engano, 30% das compras tem que vir da agricultura familiar, dos pequenos produtores, né? E isso inclui os produtores orgânicos. Porém, isso não é cumprido, né? Por uma série de burocracia que esses produtores não conseguem atingir. E então, isso acaba ficando de lado. Então, com certeza, eu daria um enfoque em apoiar mesmo o agricultor familiar, ao agricultor orgânico e comprar diretamente deles e não de grandes empresas. Podemos pensar então que a pós-modernidade afetou diretamente nossa saúde, tanto na alimentação como em hábitos saudáveis? Com certeza, a pós-modernidade afetou a forma como nos enxergamos, pensamos e agimos. Então, sempre a gente está no foco do trabalho, do dinheiro, do status social, do que postar nas redes sociais, né? E cada vez a gente passa menos tempo com nós mesmos. Então, nos observando, nos atentando, o que o nosso corpo pede. Um descanso, uma diversão e também o alimento. O nosso corpo, ele é incrível e ele tá sempre falando com a gente. Ele tá sempre pedindo o que ele precisa. E quando você não escuta, você acaba deixando ele, né, o seu corpo, a sua saúde, à mercê de outras pessoas, né? Então, a de um patrão explorador, das propagandas e de outras empresas que cozinham para você, né? Dos restaurantes que fazem sua comida utilizando ingredientes que você não conhece, técnicas que você não conhece, tendo higiene ou não no preparo, você não vai saber. E aí chega a sua comida super gordurosa em 30 minutos na sua casa, que ao invés de chegar do trabalho e tomar banho, você ficou no celular jogando um joguinho, e aí chega essa comida, você coloca essa comida para dentro em 5 minutos, sem mastigar direito, vendo um programa de TV qualquer, ou seja, você não prestou atenção em nada. Que hábito saudável, né? Essa pessoa, você teve no seu dia. Existe um mercado em expansão de alimentos orgânicos, porém, em grandes redes de supermercados, esses produtos são mais caros. Por que você acha que o consumo deles é negado à população mais pobre? Basicamente porque tudo que é bom é negado acesso aos pobres, né? Então, o pior lugar para você comprar orgânico são dentro dessas grandes redes de supermercados, porque eles são o atravessador final, né? Então, é muito provável que ele vá comprar de um pequeno produtor a um preço muito baixo e vai revender a um preço de alto custo para o consumidor final. Então, nenhuma das pontas saem ganhando, nem o consumidor final e nem muito menos o produtor. Hoje em dia existem várias formas de você consumir o orgânico num valor justo, que fique justo tanto para o produtor, tanto como para o consumidor final. Esses são os clubes de compra, né? Que você organiza um grupo de pessoas e realiza as compras diretamente dos produtores. Tem o CSA, que é a comunidade que dá o suporte aos agricultores, ou seja, você cria um grupo que ele vai conseguir pagar o agricultor mensalmente para que ele produza os alimentos. Isso também quando acontecer secas, inundações, enfim, pragas. Então é um grupo de suporte mesmo. Ele vai estar lá dando apoio ao agricultor e vai estar consumindo diretamente a produção desse ou desses agricultores. Esse para mim é uma prática que mais me chama atenção, assim, eu acho que é uma das práticas mais justas, né? Também tem as feiras orgânicas, mas que atualmente andei indo algumas feiras orgânicas, eu achei o preço caríssimo, então acho que também já deu uma elitizada. E tem alguns galpões
de orgânicos, como o Instituto Feira Livre, que eles também compram de um preço justo. O Instituto Chão também compram de um preço justo do agricultor e revende o preço de custo mais uma porcentagem que você paga para que o projeto possa ser mantido. Mas nenhum desses desses movimentos que eu falei, eles são acessíveis para a população mais vulnerável ainda. Mas também existe diversos movimentos dentro das periferias que são de hortas comunitárias. Eu acho que esse é o futuro. Quando a gente conseguir aprender a plantar, a gente vai ter o empoderamento necessário para consumir o que é o de bom e o que é o de melhor. Então, existem alguns projetos que estão implantando hortas comunitárias dentro de comunidades periféricas, de pontilhões de energia, e é isso. Eu acho que isso é um bom caminho também. Qual a diferença entre alimentos que são orgânicos e aqueles que não são? Bom, basicamente, os alimentos orgânicos são aqueles que são produzidos sem nenhum tipo de agrotóxico no cultivo, né? No caso de cultivo de hortaliças e frutas. E no caso de animais, que também, além de não fazer o uso de antibiótico, a ração ela é toda orgânica e também sem utilizar as sementes transgênicas. Então, basicamente, os alimentos orgânicos são esses. Os alimentos não orgânicos são todos aqueles que são produzidos com antibióticos, fazem uso de sementes transgênicas, de muito uso de agrotóxico também. Você citou anteriormente as merendeiras e no seu papel na alimentação das crianças. Você pode nos explicar qual o papel dessas trabalhadoras na educação? O cozinheiro, ele tem o domínio da técnica da cozinha, da história da cozinha, né? E ele tem muito conhecimento. Então, quando eu falo que a merendeira ela tem um papel na educação, é porque ela é que tem o domínio da arte da cozinha, né? Então, é ela que prepara todos os dias a alimentação das crianças. Então, passar esse conhecimento do ponto de vista dela para as crianças, fazendo com que elas possam interagir, crianças e adolescentes, né? Possam interagir com os alunos durante a distribuição dos alimentos, por que não? Ou ter um momento de troca em que as merendeiras vão dar uma aula de culinária para os alunos, ou que os alunos possam passar um dia na cozinha com elas, ou nas escolas que tem horta, as merendeiras irem à horta junto com os alunos, explicar o que cada folha, cada tempero, onde que ele pode entrar na alimentação. Enfim, é um campo muito rico de conhecimento dessas cozinheiras, dessas merendeiras, que ele pode ser e deve ser trabalhado junto aos alunos, né? Então, por isso eu sempre gosto, quando eu faço treinamento das merendeiras, de falar que elas são educadoras, né? De dar esse poder para elas, de que elas têm conhecimento, de que elas podem também participar ativamente na educação alimentar dos alunos. Daniela, muito obrigado pela sua participação e deixe uma mensagem para os nossos ouvintes do Indisciplina. Agradeço ao pessoal do Indisciplina pelo convite para falar nesse podcast. Aos ouvintes, o que eu posso dizer é: busquem saber mais sobre alimentação, né? Procurem conteúdos baseados em ciência, pessoas que pesquisam. Tem muita informação sobre alimentação espalhada por aí, muita coisa que não é verdade. Então, procurem pessoas que falem com bases científicas sobre o alimento, né? Se arrisquem na cozinha, tentem preparar uma refeição,
se alimentem mais com a sua família, com seus amigos, né? Tentem fazer a alimentação como um momento importante do seu dia, né? Dê o valor ao alimento. E é isso. Valeu, muito obrigada. Até mais a todos. Estamos de volta com o Indisciplina. Bruno Pontes aqui e vamos continuar falando sobre alimentação, mas mudando um pouco o nosso foco. Agora vamos ver como a nossa alimentação se relaciona com o meio ambiente. Quando pensamos em alimentação no Brasil, uma das primeiras coisas que vem em mente é o agronegócio. Se você já deixou a TV ligada por 5 minutos que sejam na Globo, com certeza já viu a propaganda que eles passam sobre o agronegócio. Falam que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é tudo. Mas o que é isso? Podemos chamar de agronegócio o conjunto de práticas ligadas ao cultivo de plantas e à criação de animais para o consumo humano que são realizadas em larga escala. Normalmente pensamos que nossa alimentação sai daqui. Afinal de contas, se o agro é tudo, nada mais justo do que pensar isso. Só que isso está longe de ser a verdade. Só por volta dos 30% do que comemos sai do que é produzido no agronegócio. Os outros 70% da nossa alimentação vem diretamente da agricultura familiar. Apesar dessa baixa porcentagem de alimentos do agronegócio na nossa mesa, a sua produção é muito nociva para o meio ambiente. Em 2016, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura fez um levantamento e nos mostrou que o agronegócio foi responsável por quase 70% do desmatamento que aconteceu naquele ano na América Latina. Se degradamos tanto o meio ambiente com o agronegócio, sendo que ele não vai direto para nossa mesa, para onde essas toneladas de alimento estão indo? Elas são exportadas. Agora em abril, o agronegócio foi responsável por 55% do total das exportações brasileiras, sendo essa a maior porcentagem desde 1997. Por isso, quando falamos sobre alimentação e meio ambiente, não podemos pensar só na nossa alimentação como população, mas também precisamos pensar naquilo que também produzimos para alimentar o restante do planeta. Se a nossa alimentação passasse a ser 100% derivada da agricultura familiar, por exemplo, isso não faria com que diminuísse o desmatamento, já que as exportações do agronegócio continuariam. Já vimos que aqui na América Latina a maior parte do desmatamento é causado pelo agronegócio. Mas o que tem de mal no desmatamento? Existem vários problemas derivados desse processo, mas hoje eu vou listar para vocês 3 que eu acho que são principais: a pandemia do coronavírus, a extinção em massa de espécies e o aquecimento global. Vamos começar pela pandemia do novo coronavírus. O que a derrubada de floresta para se fazer plantações extensivas e pasto para criar bois tem a ver com isso que está acontecendo hoje em dia? O novo coronavírus não saiu de um laboratório ou surgiu do nada. Ele saiu da natureza. Na natureza temos vários vírus que infectam diferentes populações de todas as espécies de seres vivos. Toda vez que a gente degrada e invade esses ambientes, estamos entrando em contato com novos micro-organismos. Algumas vezes não damos tanta sorte e encontramos alguns que, além de infectar as espécies que vivem ali, também conseguem nos infectar. Outras vezes damos ainda menos sorte e, além de nos infectar, também se espalha muito rápido por uma região, o que caracterizaria aquilo que chamamos de epidemia. E outras vezes damos ainda menos sorte e encontramos alguns que se espalham ainda mais rápido e chegam no nível global, caracterizando aquilo que chamamos de pandemia, que é o caso que estamos vivendo no momento em que esse episódio foi ao ar. E como falei para vocês, não é só na China que existe degradação ambiental. Já vimos que cerca de 70% daquela que acontece por aqui é causada pelo agronegócio. Mas o quanto de desmatamento estamos falando aqui? Existe uma plataforma chamada Terra Brasilis, que foi feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para disponibilizar os dados geográficos do monitoramento da vegetação nativa no país. Quando olhamos esses dados, vemos que, de 2004 a 2012, tivemos uma diminuição no desmatamento da Amazônia. Só que, de 2012 para cá, voltamos a uma crescente na sua degradação. Em 2019, tivemos um aumento de
30% em comparação com 2018. E agora, no primeiro trimestre de 2020, no meio de uma pandemia, tivemos 51,45% do aumento no desmatamento em comparação com o período anterior. Quando pegamos a ideia de que a degradação ambiental é a principal responsável por nos colocar em contato com novos patógenos, fica explícita a alta possibilidade de termos um problema monumental saindo do desmatamento da Amazônia. O cientista David Lapolla já avisou pra gente que a Amazônia pode ser o maior repositório de coronavírus do mundo. Então, a próxima pandemia pode sair aqui do nosso lado. E enquanto o desmatamento comer solto, como tem acontecido, as chances disso acontecer só aumentam. Agora, vamos falar sobre a extinção em massa que tem acontecido. Sabemos que o nosso planeta já viu 5 extinções em massa. Diferentes eventos naturais aconteceram e mudaram o ambiente planetário de tal forma que grande parte dos seres vivos que viviam ali já não tinham acesso aos nutrientes e compostos importantes para sua existência. Com isso, acabaram morrendo e foram extintos. Tudo indica que atualmente estamos entrando na 6ª extinção em massa, causada principalmente pela destruição dos habitats desses seres vivos pela ação humana guiada pelo capitalismo. É possível especular que, se continuar dessa forma, apenas 2 tipos de seres vivos vão permanecer no planeta. Aqueles que são domesticados pelo ser humano e utilizados de alguma forma, seja para alimentação, para produção de objetos ou para serem feitos de animais de estimação, e aqueles que o ambiente humano possibilite a sua existência, como os que sobrevivem no nosso lixo, ou aqueles que habitam zonas remotas sem entrar em contato direto com a gente. Para se ter uma ideia da velocidade que essa extinção está seguindo, de 1970 a 2010, as populações de vertebrados do planeta reduziram em uma média de 52%. Se não mudarmos as ações responsáveis por essas extinções, e só as espécies que já estão na categoria de criticamente ameaçadas forem de fato extintas, vai acontecer um efeito em cascata modificando os ecossistemas em que elas vivem, de tal forma que, com certeza, vamos entrar de vez na 6ª extinção em massa. Pode parecer que esses problemas nos ecossistemas não vão nos afetar. A gente está aqui no meio da cidade. Que falta que esse mato que tem por aí perdido vai fazer pra gente? Para entender como esse problema nos afetaria, vamos ver o que aconteceria se as abelhas fossem extintas. 70% da nossa alimentação depende da polinização que é feita por elas. E aqui no Brasil estamos vendo um crescimento absurdo na morte delas causadas de várias formas. E uma que podemos destacar é o uso de agrotóxicos. Em 2018, o engenheiro agrônomo Aroni Sattler, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientou um trabalho que buscava entender o que causou 30 grandes baixas em enxames do Rio Grande do Sul, e obtiveram como resultado que por volta de 80% das abelhas mortas tiveram contato com fipronil, um dos princípios ativos de inseticidas que são usados pelo agronegócio. Aqui no Brasil, em 2019, 474 novos agrotóxicos foram registrados, sendo esse o maior número que o Ministério da Agricultura já registrou. E, agora em 2020, no meio da pandemia, tivemos mais 118, dos quais 10 têm como base o fipronil. Sabemos que sem as abelhas podemos dar tchau para 70% da nossa alimentação. Também sabemos que a utilização de agrotóxicos tem matado as abelhas, e mesmo assim o governo continua aprovando novos agrotóxicos. Como vimos, o agronegócio movimenta muito dinheiro. E quem movimenta muito dinheiro tem muito poder. Não é à toa que, de 2012 para cá, tivemos um aumento na degradação do meio ambiente. Da mesma forma, não é à toa que esse governo tem aprovado tantos agrotóxicos. E por fim, vamos falar sobre as mudanças climáticas. Podemos chamar de clima a média das condições meteorológicas em um longo período. Aqui entraria o estudo da temperatura, quantidade de água que cai do céu e velocidade dos ventos. Temos registros da temperatura média do planeta desde 1880, e olhando os dados conseguimos ver que esse valor só aumenta com o passar dos anos. Os 5 anos de 2013 a 2017 tiveram sua média em 1 grau acima dos valores da temperatura média
entre os anos de 1880 e 1899, que é o que chamamos de período pré-industrial. Em 1995, o Intergovernmental Panel on Climate Change publicou seu segundo relatório da avaliação de mudanças climáticas e lá calculavam que existia uma possibilidade de 50% do ser humano ser responsável por esse aumento. Em 2013, no seu quinto relatório, esse número mudou absurdamente e subiu para 95% de certeza sobre a responsabilidade da humanidade aqui. Das mudanças que esse aquecimento causou no planeta, conseguimos citar o aquecimento da atmosfera e oceano, diminuição de neve e gelo e elevação do nível do mar. E isso tudo acontece pelas crescentes concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera. Mas que gases são esses? E o que é esse efeito estufa? Uma coisa que já é óbvio para todos nós é que o Sol emite energia para o nosso planeta. O que não é tão óbvio assim é que o nosso planeta não é aquecido só por essa energia que segue em linha reta do Sol até aqui. O ar que forma a atmosfera não é uma coisa só, ele é formado por várias moléculas diferentes. Quando a energia solar chega na atmosfera, mais ou menos 22% dela é refletida por algumas dessas moléculas e voltam para o espaço. A energia que passou pela atmosfera continua seu caminho e bate na superfície do planeta. Dos 78% restantes, 50% vira calor nesse contato e os outros 28% são refletidos. Desses últimos, só 8 consegue sair daqui do planeta. O resto é barrado naquelas mesmas moléculas da atmosfera e se transformam em calor. Como deu para perceber, essas moléculas retêm esse calor aqui no planeta, e por causarem esse fenômeno são chamadas de gases do efeito estufa, justamente por fazerem mais ou menos a mesma coisa que aquelas estufas de jardim fazem. Temos vários gases envolvidos nesse processo, mas os principais são o dióxido de carbono e o metano. Entre os dois, o dióxido de carbono é visto como o principal vetor que impulsiona o aquecimento global, por ser o que permanece por mais tempo na atmosfera. Em contrapartida, o metano fica menos tempo, mas nos primeiros 5 anos que está na atmosfera, acaba sendo 100 vezes mais influente no aquecimento global que o dióxido de carbono. Passando 20 anos, ele vai cair para 80 vezes e com o tempo esse número continua caindo. Sem esses e outros gases do efeito estufa, o nosso planeta não conseguiria reter calor, e no lugar de ter sua média de 14 graus Celsius, ficaríamos com menos 18 graus Celsius. Isso faz com que eles sejam muito importantes para a existência da vida aqui na Terra. O grande problema acontece quando uma espécie de primatas, conhecida como ser humano, começou a emitir desde o século XIX quantidades crescentes desses gases por aqui. Como sabemos que esses gases estão aumentando sua concentração e de onde que eles vêm? No caso do dióxido de carbono, em 1880 a sua concentração na atmosfera era de 285 partes por milhão. Já em 2015, esse número foi para 403 partes por milhão. Agora, sobre as fontes das emissões, podemos pegar o ano de 2010 como exemplo. 64% das emissões foram resultantes do uso de energia, já que petróleo e carvão liberam esse gás durante sua queima. 13% veio da produção agrícola, 11% do uso de solo e 12% de outras fontes. E é interessante destacarmos que, além de diferentes tipos de atividades humanas emitirem diferentes quantidades desses gases, também sabemos que essa emissão não é igual entre todas as pessoas. Existe uma relação direta com a quantidade de renda e essas emissões. As pessoas que são classificadas como dentro dos 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por 49% da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Quando olhamos a produção agropecuária, além do gás carbônico liberado com a derrubada da mata nativa, também temos a emissão de metano pelo gado. Quando olhamos toda a emissão de metano que o ser humano é responsável, vemos que 29% de toda essa emissão de metano sai da criação de gado. A criação de gado sozinha consegue liberar mais metano que o petróleo e gás utilizados como combustíveis. E quando olhamos as tendências da produção de carne e de leite ao redor do globo, vemos que ela aumenta desde 1961 e estamos longe de uma perspectiva que mude esse cenário.
Nas últimas 4 décadas do século passado, a produção de carne multiplicou em 3,5 e continuou aumentando agora no século XXI. No Brasil, o consumo de carne per capita passou de 28 quilos em 1961 para 84 quilos em 2002. Já em 2012, o agronegócio abateu 31,1 milhões de cabeça de gado contra 34,4 milhões no ano de 2013, o que dá um aumento de 10% e completa um ciclo de 5 anos consecutivos de crescimento nessa área. Se o crescimento na população humana seguir o seu mesmo ritmo atual, nos próximos 50 anos ela tende a aumentar um pouco mais do que 50%, indo de 6,1 para 9,8 bilhões de pessoas. E para acompanharmos esse crescimento, a produção de carne deve aumentar perto dos 100%, passando de 229 para 465 milhões de toneladas. E qual que é o problema de continuarmos por esse caminho? Já é um consenso na comunidade científica que não vamos conseguir evitar o aquecimento futuro. O que vai mudar basicamente é o quanto vamos deixar aumentar. Depois de muito barulho feito pela comunidade científica e por ativistas pelo meio ambiente, a ONU começou a fazer algumas conferências e encontros entre os países que fazem parte dela para tentar resolver esse rolê. Um dos acordos que saíram disso aconteceu em 2015 na França, dando origem ao Acordo de Paris. Nesse documento, temos diferentes medidas que devem ser adotadas pelos países ditos desenvolvidos e em desenvolvimento para reduzir as emissões de gases do efeito estufa para que o aquecimento fique abaixo dos 2 graus Celsius, se aproximando o máximo possível dos 1,5 graus Celsius até o ano de 2030. O grande problema é que chegamos num ponto em que já podemos falar que é impossível conseguirmos isso. Como mostra uma projeção sobre os aquecimentos médios possíveis para o nosso planeta até 2100, feito pela Climate Action Tracker, mesmo que todos os países sigam todas as promessas feitas pelo Acordo de Paris, vamos ter um aumento médio entre 2,6 e 3,2 graus Celsius. E, infelizmente, estamos muito longe disso, tendo em vista que os Estados Unidos, um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, já pulou fora desse acordo. E dos quase 200 países que se comprometeram, só 3 entregaram seus planos de gestão agora em fevereiro, que foi o prazo simbólico acordado em Paris. Para atingirmos a média abaixo dos 2 graus Celsius até 2030, precisamos não só aumentar a ambição do Acordo de Paris na redução da emissão de gases, mas também começar a produzir emissões negativas. Sabemos que as florestas conseguem sequestrar dióxido de carbono, mas elas, sozinhas, não conseguiriam retirar a quantidade necessária. Enquanto retirar os gases de efeito estufa é muito difícil, continuar com as emissões é muito simples. E já sabemos que se continuarmos com as emissões no nível atual, muito provavelmente vamos atingir um aquecimento entre 4,1 graus Celsius e 4,8 graus Celsius. As emissões humanas de gases do efeito estufa foram responsáveis pelo aumento atual de 1 grau Celsius em comparação com o período pré-industrial, como já foi dito. A gente fala muito sobre o aquecimento atual e que se não mudarmos nada, ele vai continuar e vai piorar ainda mais. Mas qual que é o problema nisso? Naquele aumento entre 2,3 e 3,2 graus Celsius, resultante de um cenário em que todos os países seguissem o Acordo de Paris, já teríamos uma situação catastrófica. Nessa média de 3 graus Celsius, vamos ter uma elevação do nível do mar entre 25 e 35 metros, o que acabaria com a esmagadora maioria das cidades costeiras. Assim como vamos perder as florestas tropicais, que vão se tornar muito próximas do que vemos no Cerrado, que acabaria com a água que a floresta amazônica faz chegar na região sul e sudeste do país, o que por sua vez vai desregular todos os outros ecossistemas que se relacionam diretamente com essa floresta. Agora, quando entrarmos nos 4 graus Celsius, que seria o mínimo que vamos atingir se continuarmos do jeito que está, já não vamos conseguir manter uma sociedade organizada. Com esse breve resumo,
conseguimos ver que a forma como nos alimentamos e como produzimos alimentos que são exportados para o mundo é uma das responsáveis pelas atuais mudanças no clima e na biosfera do planeta. Quero deixar bem cristalino aqui que não é só a nossa alimentação que tem essa culpa. A produção de energia elétrica, o uso de combustíveis fósseis, o consumo de produtos e outras coisas também vão influenciar nisso. E tudo isso só acontece da forma como acontece por ser guiado pelo sistema capitalista, que só se sustenta com a exploração de pessoas e do meio ambiente. Assim, como existe diferença na degradação ambiental que é causada pelo agronegócio e aquela que é causada pela agricultura familiar, também podemos ver uma grande diferença na degradação que é causada no cultivo de plantas e aquela que é causada pela criação de animais. Para produzir uma caloria de gado bovino, precisamos de 160 vezes mais extensões de terra do que precisamos na produção de vegetais. Assim como a criação de gado libera 11 vezes mais gases do efeito estufa que os vegetais. Nós já temos tecnologia o suficiente para sobreviver sem esse consumo de carne. A única coisa que encontramos na carne e não encontramos com facilidade nos vegetais é a vitamina B12. Essa vitamina é produzida por micro-organismos que vivem no sistema digestório desses animais que algumas pessoas se alimentam. Hoje, conseguimos cultivar esses micro-organismos em laboratórios e produzir essa vitamina por lá. Além da carne degradar muito mais o meio ambiente que os vegetais, por não ser essencial para nossa existência, ela se tornou a fonte de energia nutricional mais ineficiente que existe. A energia química entra na teia alimentar pelos organismos autótrofos a partir da fotossíntese. Cada vez que subimos um nível em uma cadeia alimentar, perdemos um pouco dessa energia. Quanto mais no topo estamos, mais gastamos para conseguir produzir 1 quilocaloria. Então, por exemplo, enquanto para produzir grãos, as plantas usam numa média de 3,3 quilocaloria para cada 1 quilocaloria de proteína produzida, a proteína animal precisa de 28 quilocalorias para fazer o mesmo. Da mesma forma, já conhecemos técnicas de plantio que não dependem de agrotóxicos que vão degradar o meio ambiente, como a técnica de sistemas agroflorestais, que poderiam ser implantados em terrenos não utilizados nas próprias cidades, sem necessidade de destruir ainda mais florestas nativas. O desenvolvimento dessas florestas, somado à recuperação das florestas nativas, seria importante para diminuir a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, já que as florestas conseguem sequestrar o dióxido de carbono. Um artigo publicado pela Nature, agora em agosto, apontou que se recuperarmos 30% de áreas prioritárias que foram degradadas ao redor do globo, conseguiríamos absorver 49% do gás carbônico que foi produzido nos últimos 2 séculos e salvariam 71% das espécies terrestres que estão ameaçadas de extinção. Estamos onde estamos não por ignorância ou por falta de aviso. Já sabemos desses problemas ambientais há décadas, bem como já temos soluções e alternativas. E tudo isso não é posto em prática simplesmente por não ser lucrativo para as classes dominantes do nosso país, nem para os países da centralidade do capitalismo. No fim, temos 2 alternativas. Ou aceitamos o colapso ambiental como um fato definitivo, coisa que não é, ou começamos a mudar o nosso estilo de vida, nos preocupando com a nossa alimentação e a mudar também a nossa realidade para ajudar a quebrar o agronegócio. É óbvio que é muito mais fácil pararmos de comer carne do que destruir o agronegócio e o capitalismo. Mas o que não podemos fazer é achar que essas 2 coisas não estão relacionadas. Veganismo não é modinha e contra o capitalismo não é coisa de gente vagabunda. Precisamos, desde já, começar a traçar alternativas. Como vocês sabem, o Indisciplina é um podcast anarquista. Por isso, vemos como única alternativa viável a dissolução do poder estatal e capital na criação de um poder horizontal e popular. Não existe uma cartilha pronta falando exatamente como vamos fazer isso, mas o importante é não deixarmos de politizar a população fazendo trabalho de base com ela. Hortas comunitárias, cursinhos populares, cooperativas ou sindicatos. O importante é construirmos em conjunto uma alternativa que mude as nossas atitudes individuais e coletivas voltadas à preservação do que ainda nos resta de mata nativa e restauração das áreas prioritárias que foram degradadas.
ou é isso, ou vamos deixar um futuro grotesco para nossas crianças. E por aqui terminamos o episódio dessa semana. Se você quiser conferir as fontes de tudo que eu citei hoje, você pode encontrar na descrição desse episódio, lá no Anchor, no Spotify ou pelo nosso feed. É só você procurar em Disciplina nas principais plataformas de podcast que você encontra a gente. Qualquer dúvida ou sugestão, podem nos enviar um e-mail por cursinholivredanorte@gmail.com. Se cuidem, nos encontramos novamente na sexta-feira que vem, das 16 às 17 horas, e se quiser ouvir esse programa de novo, podem nos procurar nas plataformas de podcast ou ouvir nossa reprise que vai ao ar aos domingos, das 22 às 23 horas aqui na Rádio Comunitária Cantareira.